Seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos, eu estou na expectativa, Deus tem falado comigo por esses dias de uma maneira especial, me convidado a provar, a me entregar e a provar daquilo que Ele tem para a gente, e tem falado de maneira tão forte ao meu coração. E a minha oração nessa noite é para que Deus me use para falar com você, que você possa abrir o seu coração em nome de Jesus. E hoje eu quero destacar um texto tão conhecido, tão célebre, mas lá no Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo 3, a partir ali dos primeiros versos. É um texto gostoso, bonito, importante. Talvez você venha se lembrar, se não das palavras desses versos em si, com certeza você vai se lembrar da situação a qual eles estão endereçando, e eu creio que Deus há de falar contigo de maneira especial nessa noite. Então abra o seu coração em nome de Jesus para a palavra de Deus. Todos acharam? Josué capítulo 3, verso 1 em diante, mesmo sentados, mas com desejo, com expectativa, com reverência. Olha o que diz a palavra de Deus, no verso 1, Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, vieram ali, ao fim de 3 dias, os lançaram no meio do arraial, ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levantando a arca da aliança do Senhor, seus, é lugar, e vocês sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Aleluia. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Até aqui, está bom essa leitura. Senhor, te louvamos mais uma vez e te agradecemos pelas sagradas escrituras, pela liberdade que temos de abri-la nesse instante. E Senhor, nós cremos que é palavra do Senhor ao nosso coração. Espírito Santo, tenha total liberdade para falar com o seu povo, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Texto precioso, precioso, precioso. Nós nos lembramos do contexto, não é? Nós nos lembramos da situação do que está acontecendo. Josué é aquele que vem assumir uma posição com a morte de Moisés, um grande líder de Deus, um grande homem de Deus, usado pelo Senhor de uma maneira espetacular, promoveu, foi papel assim, foi um dos principais personagens em meio àquelas 10 pragas, pai da livramento do seu Deus, foi fundeiro de pouco por conta do deserto, em meio a milagres, em meio a tantas situações assim, espetaculares, que nós podemos mencionar, certamente enchendo o nosso coração, Moisés partiu de vermelho, Moisés, mas o fato é que tanto tempo depois, a realidade é que Moisés se vai, e agora Deus está levantando Josué, e mais do que isso, está levantando Josué para algo especial. A promessa de Deus está prestes a se cumprir, porque Deus prometera tirar esse povo daquele lugar de sofrimento no Egito, de grande perseguição, de um jugo pesado, libertá-los, não para morrer como morreu uma geração inteira no deserto, mas para uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida, uma terra que o Senhor lhes daria, e ali seria o seu Deus, e ali reinaria com eles, e ali os ajudariam. O problema é que muitas lutas e batalhas ainda pela frente estão por acontecer, nós sabemos, mas esse texto entra exatamente nesse contexto. Eles estão, como nós vimos no verso de número 1, eles estão às margens do rio Jordão, ou seja, estão prontos para cruzar o rio e adentrar na terra que Deus o prometeu.
sabendo, consciente de que há alguns gigantes pelos lugares, que há povos bem armados, cidades guardadas, muralhas muito altas como a de Jericó, a serem derrubadas, e muitos deles já sofreram, inclusive nós nos lembramos do episódio dos 10 espias, não é? Aonde somente 2, Josué e Caleb, realmente mantêm os olhos no Senhor, os outros se perdem, inclusive, em meio às lutas e às dificuldades que estão por vir, pelos gigantes que terão que derrubar, pelas muralhas que terão que transpor, pelas montanhas, não é? É importante para a gente lembrar, porque há pouco nós cantávamos, né, que queremos manifestar, simplesmente dizer, proclamar o nome de Jesus, que é poder, que é cura, que é libertação, não é? Sobre as montanhas, sobre os males, sabe, na expectativa, o nome de Jesus é o que muda tudo isso. Somente 2 nessa história dos 10 espias, uma porcentagem um tanto quanto baixa, não é? Uma geração inteira morreu, é um momento muito importante. Está ficando para trás um tempo de deserto, e está diante do povo um tempo de conquistas acima de tudo, de colocar os pés na tão esperada promessa. Eles sabem que não cai do céu, nem tudo é um mar de rosa, mas ainda assim a palavra é: eis que estou contigo, até a consumação dos séculos. Essas são palavras de Jesus à sua igreja, não é? Aos seus discípulos, não é? Você lembra? Nós estamos aqui traçando um paralelo entre esse povo, que viveu muita coisa de deserto, e a gente tem uma tendência, não é, a muitas vezes olhar para o deserto simplesmente como um lugar árduo, como um lugar de muita dificuldade, de muitas batalhas, de muita tristeza, de muita dor, não é? Mas o deserto é também um lugar de muito trabalhar de Deus, de muitos milagres do Senhor, de muita transformação da parte de Deus. O deserto é um lugar árido, é um lugar onde eles estão ali perdidos, eu vou colocar entre aspas, né? Perdidos, enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, vendo os seus familiares morrendo, mas é um lugar de maná de Deus, pão dos céus, alimento dos céus caindo. É um lugar onde Deus faz brotar da rocha água. Sabe, nós temos essa tendência muitas vezes de olhar as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades como aquele lugar assim que drena simplesmente, que tira tudo de gente, mas isso não é verdade, porque nós não estamos sozinhos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode estar em meio a um deserto, você pode estar em meio a muitas dificuldades, você pode estar contemplando, mesmo olhando a promessa de Deus que está logo ali para você. Você pode até mesmo perceber os gigantes que precisam ser derrubados, as montanhas que precisam ser transpostas, mas deixa eu te dizer uma coisa: você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus junto de nós, nós estamos caminhando mediante a palavra de Deus. Portanto, é a ela que devemos nos atentar, é a presença de Deus, e é exatamente o que esses versos que acabamos de ler querem nos dizer. As margens do rio, de deixar atrás tudo que passou, com o seu favor, com as coisas boas e também com as coisas ruins, para adentrar a nova terra, para adentrar a promessa de Deus, para viver aquilo que Deus prometeu, aquilo novo, eles precisam deixar o deserto para trás, com as suas boas coisas, com as boas lições que lá foram tiradas, com a provisão de Deus, com o sustento de Deus, mas também com as suas dores, com a sua perseguição, com a dificuldade, com os seus tropeços.
É tempo de adentrar a terra prometida de Deus, é tempo de viver as promessas do Senhor, é tempo de desfrutar de algo novo, mas para isso é indispensável que nós deixemos para trás o deserto. Com as lutas, com as dificuldades com que passou, lutas novas, batalhas novas, mediante as novidades de Deus em nossa vida. É verdade, nós estamos olhando e a gente pode contemplar algumas coisas difíceis, alguns gigantes, mas Deus está comigo e eu vou viver algo novo. Se eu tiver que tropeçar, eu vou tropeçar em uma pedra nova. Se eu tiver que cair, eu vou cair em novo solo, na presença de Deus, com a ajuda do Senhor. Eu quero algo novo, é isso que eles estão vivendo, nessa expectativa. E o diferencial não é que nesse novo tempo, nesta nova terra, agora um mar de rosas, queridos, essa realidade, aonde todas as coisas cooperam de fato, perfeitamente, plenamente, é uma realidade dos céus, da glória. Este é um mundo de aflições, de lutas, de batalhas, onde as coisas não funcionam. Hoje de manhã, em meio ao nosso tempo de estudo dominical, sabe, em meio ao nosso estudo bíblico, culto de estudo, estávamos olhando e falando sobre o aborto, não é? E as situações que muitas vezes estão presas, estão contribuindo, estão levando, já é fruto de situações de violência, de abusos muitas vezes, sabe, de falta de pessoas que às vezes cresceram sem princípios, enfim, complexa. E as pessoas têm muitas vezes, em face a essa situação, escolher entre o menos pior. Qual é a situação mais desgraçada, me entende? E a gente precisa, e muitas vezes o que falávamos hoje, é que muitas vezes, ao invés de apontar o dedo, o que nós precisamos enquanto igreja, é simplesmente dividir o fardo, mitigar a dor, porque a pessoa já está em meio a uma situação de desgaste de luta. Esse é o mundo, quando nós vivemos caído, e nós temos que saber que faz a diferença, é exatamente esse momento do capítulo 3, onde eles estão assim, às margens do rio, e de um lado, eles têm para trás deles, eles têm aqui, olhando o deserto, aquilo que eles já viveram, e eles já conhecem, mas eles têm perante eles novas possibilidades, não livre de lutas, não livre de desafios, não livre de dificuldades, mas uma coisa é certa, Deus está chamando para novas experiências. Ele já nos revelou, inclusive, que temos lutas para pagar. Talvez você esteja muito consciente do boleto de amanhã, segunda-feira. Talvez você saiba exatamente das lutas que você tem que travar para provar a restauração de Deus sobre um relacionamento. Talvez você saiba, mas a verdade que nós não podemos nos fugir é que Deus nos chama a algumas novas realidades. E nós precisamos sair de onde estávamos. Não é que eu tenho todas as minhas dúvidas sanadas. Não é que eu saiba que agora na terra prometida que mana leite e mel, sabe, eu tenho toda a certeza somente na glória, certeza só quando Jesus tomar a sua igreja e transformar plenamente todas as coisas. Até lá, a única certeza que temos é de que não estamos sozinhos, e Deus nos chama para junto deles viver algo novo. Pode cruzar o rio, pode atravessar, porque se Deus falou, você pode apostar que vai dar certo. Se Deus te chama, sabe, é verdade, nós teremos lutas. Todos os discípulos, exceto por João, morreram de uma morte traumática.
tiveram a sua cabeça cortada, foram crucificados alguns, como diz a tradição. Pedro, no caso, chega a pedir para falar: não, nem isso eu sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique aqui, ó, de ponta cabeça, porque eu não sou nem mesmo digno de ser comparado a Ele. Mas todos eles ao fio da espada. Agora a palavra de Jesus é: eu tenho algo para vocês. E a consciência era tamanha, era tão grande, que em meio à perseguição falou: ó, Pedro, você vai para Roma, Filipe, vai para Samaria, Bartolomeu, que tal você ir ali para o norte da África, e vai cada um para o lado, e por onde eles vão, a prosperidade, o poder de Deus, a glória de Deus se manifesta. Em meio a muita perseguição, em meio a muitas cadeias, porque eram presos, em meio a muita luta, mas o poder de Deus se manifestava. A diferença é notar que Deus está com a gente, é exatamente isso que estão vendo. Eles chegam, e diz a palavra que acabamos de ler, que ali, às margens do rio, logo vem, ao final de 3 dias, contemplando essa realidade, vem oficiais do povo, passam entre eles e começam, em meio ao arraial, em meio àquele acampamento, passa entre eles e fala assim: ó, fique esperto, gente. Quando você vê a arca do Senhor, os levitas são quem conduzem a arca, quando vocês verem eles já se levantando, quando vocês perceberem, saiba que é a hora, é chegada a hora. Este é o nosso sinal. Nós precisamos fazer a leitura de onde é que Deus está, o que é que Ele quer fazer, para onde é que Ele quer nos conduzir, qual é os passos que Ele quer que nós damos. Talvez tenha um rio no nosso meio, mas se for da vontade dEle que nós atravessemos, ou você vai nadar mais rápido que o Michael Phelps, ou pode escrever: o mar vai se abrir, as águas vão se partir na fé, na ousadia da sua fé. Já aconteceu com Moisés e novamente você lembra disso, vai levar agora se abre, mas o Rio Jordão começa a se abrir, eles passam. E Deus está assim: como eu estive com Moisés, eu estou contigo, Josué. Assim como eu estive com o povo em meio ao deserto, eis que eu estou contigo. E esta é a palavra de Jesus para a tua igreja: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo, meu filho. A luta é grande, a batalha é grande, você tem que tomar decisões difíceis, você tem que ir para a guerra, muitas vezes com 2, 3 pedrinhas, contra um gigante, você tem que ir para a guerra, mas vai, porque eles se levantam e vêm contra ti, mas você vai em nome do Senhor, e a vitória é certa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é conosco. Os oficiais vêm e falam assim: olha, presta atenção, quando você vê que os sacerdotes já começaram a pegar a arca, ó, pode ir, mas presta atenção, você notou? Presta atenção, não chega muito perto não, hein? Olha o que diz o verso 3, o verso 4, diz assim, contudo, verso de número 4, deixem uma distância, cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. E aqui, a princípio, parece assim que ele está mandando a gente manter a distância, não é? Não faz muito tempo, pregando aqui sobre Pedro, eu falava que talvez um dos versos mais tristes é quando estão prendendo Jesus, né? E todo mundo corre, e diz a palavra que Pedro seguia Jesus à distância. E a gente pode cair na idiotice de achar que o texto aqui está nos recomendando a manter certa distância. Porque Deus santo, porque não é isso. Aqui o que está sendo desenhado para a gente é que nós não podemos nos aproximar de Deus, daquilo que Ele quer para a gente, de qualquer jeito, mas nós precisamos de reverência, nós precisamos de expectativa. Olha, Deus está me conduzindo para isso, esta é a vontade de Deus, é para cá que eu vou.
E eu manter a distância de algo tão sagrado é considerar de fato a presença de Deus no nosso meio. Jesus, quando vem, ele rompe com aquele véu e ele transforma, já não é mais um lugarzinho quadradinho, retangular, pequenininho, sabe? Que aonde a presença do Senhor se manifesta, o Santo dos Santos agora está no nosso coração. Nós estamos na presença de Deus, Deus quer habitar em nosso meio, era isso que a arca representava, a própria presença de Deus. E quando ela começa a nos guiar em algumas direções, meu querido, pode ter gigantes daquele lado, batalhas daquele lado, se nós atentarmos os sinais de que essa é a vontade de Deus, e caminharmos com respeito, com expectativa, sabe, nós vamos avançar, nós vamos crescer, não demora muito, até que Josué, o jovem Josué, se levante agora, assumindo ali o chamado que Deus o dá, e Josué logo se levanta e fala para aquele povo. Verso 5 é emblemático para nós, ele fala assim, Josué diz ao povo o seguinte: santifiquem-se, porque amanhã Deus, o Senhor, fará maravilhas no meio de vocês. Josué se levanta em meio a essa situação, em meio a esse impasse, 3 dias olhando, e nós discípulos temos essa natureza em nós. O Jesus ascende, indo aos céus e falando, façam isso, ide por todos os lados, e eles ficam ali parados, contemplando. Nós precisamos muitas vezes, queremos, é um anjo, falando, ei, o que você está olhando, está esperando o quê? 3 dias contemplando. A realidade é que muitos de nós já ouvimos um chamado de Deus, chamado ao nosso relacionamento. Aí tem gente que já aprendeu a ser crente, né? Não, eu vou orar para ver, né? Essa semana uma pessoa me ligou e falou, pastor, ora por mim, a gente está separado, a gente está vivendo uma situação de dificuldade e tal, e olha, teve problema, a gente se separou, eu me envolvi daqui, ela se envolveu de lá, mas acontece, a realidade é a seguinte, eu entendo, eu estou entendendo agora que Deus quer a minha família de volta, e eu estou disposto a demonstrar arrependimento, disposto a construir de novo. Aí a outra pessoa falou assim, eu vou orar, vou jejuar. Você vai jejuar para saber se você deve ficar em um caso extraconjugal? Isso é falta de respeito para com Deus no meio da gente. Você vai orar, jejuar, só se for assim, Senhor, oh Deus, manda esse homem para longe de mim, deixa eu ficar nesse caso aqui. Porque é assim que a gente ora muitas vezes. Dando decretos ao Senhor, oh Deus, abençoa esta e esta situação. Oh Deus, muda o coração dele, muda o coração dela. Mas estamos indispostos a olhar qual é a vontade de Deus. Nós queremos que Deus abençoe aquilo que nós queremos. A nossa situação, o nosso desejo, o meu novo relacionamento. Nós queremos que Deus derrame, mas essa não é a realidade. Com temor, com respeito, nós precisamos olhar para Deus, e diz Josué se levanta, assumindo o papel de liderança, e ele fala assim, povo de Deus, perante vocês agora a vontade de Deus, Deus nos chama para isso, e é assim que funcionam os líderes, não é? Eles se levantam e nos apontam, são instrumentos de Deus para nos ajudar a entender, a discernir a vontade de Deus. E Josué se levanta e fala assim, olha, nós precisamos atravessar esse Jordão. É verdade, tem gigantes, mas Deus quem nos chamou é fiel. A batalha vai ser dura, vai ser grande. Talvez você não entenda, mas uma coisa eu te digo, Deus há de revelar, Deus há de prover. E nós vamos viver coisas novas, novas conquistas, novos avanços, em meio a lutas, a batalhas, com certeza. Mas nós vamos conquistar aquilo que é de Deus para a gente.
Mas, povo de Deus, santifiquem-se, consagrem-se a Deus, mais do que chamar e expressar aqui a clara realidade de que Deus nos chama a uma vida de santidade. Ele dá o passo a passo para o que é santidade. Reconhecer a Deus em nosso meio e com temor, com respeito, a presença de Deus aonde estamos. Caminhar. Eu estou no vale da sombra da morte, eu estou no meio de grande batalha, eu estou em meio a grandes dificuldades, me falta compreensão, sabe, eu estou em meio a uma grande doença, eu estou em meio a um relacionamento arrebentado, eu estou em meio a um desânimo, mas Deus está comigo e eu me posiciono, é santidade. Santidade não é uma perfeita conduta, uma ação inerrante, não, eu posso inclusive tropeçar, mas o fato de que Deus está presente me leva a contemplar a sua beleza, a sua santidade, e eu vou viver debaixo dos suprimentos do Senhor, debaixo da graça, debaixo do perdão, debaixo daquilo que Ele me revela, e se hoje Ele me revela que é para lá que Ele vai, é para lá que eu vou, porque eu quero Deus, eu quero aquilo que Deus tem para mim, mais do que eu quero para mim mesmo, de modo que eu já não estou mais falando, Senhor abençoa, Senhor faz isso, mas o meu desejo é falar assim, Senhor me dá forças, porque eu quero fazer isso que o Senhor está me pedindo, Deus eu quero passar por essa situação, eu quero viver, oh Deus, o que eu preciso sobreviver aqui para desfrutar ali, eu preciso então, Senhor, o que seja, mas é a presença de Deus que nos inclina e que nos guia. Agora o problema é que é tão bonito falar de santidade. A igreja do Nazareno nasce, a igreja é diferente de muita coisa que a gente escuta, a igreja do Nazareno sempre tentando dar grupos, pequenos grupos, pequenos mistérios, e ao longo do tempo a igreja inteira passa por décadas, várias igrejas vão se unir com a igreja, nós vamos discordar de algumas coisas que não são pertinentes à nossa salvação. Não importa se eu vou batizar por imersão, por aspersão, por afusão, tanto faz. Tanto faz, tem gente que acha e fala assim, não, você não vai para o céu. Não, isso não é matéria de salvação. Então, se você quer acreditar em uma ou em outra, tanto faz. Mas nós vamos ser unidos em prol de uma mensagem e de uma doutrina, ou seja, de ensinos que vão guiar o povo a contemplar a realidade. O Senhor pode estar, não há situação, não há lugar que você possa estar, que Deus não possa estar contigo. A diferença é se você vai se posicionar por Deus em santidade. Não é o que você vai fazer, não é para que você caminhe à distância de Deus olhando, olha, Ele está por ali, Ele está ali, e não vou perder de vista não, mas não, pertinho de Deus, posicionado pelo Senhor. Isto é santidade, é viver sobre a expectativa de que Deus pode nos ajudar. Santidade tem a ver com um coração perfeitamente orientado a Deus, não com atitudes irrepreensíveis. Meu querido, eu e você seremos repreensíveis pelo resto de nossas vidas. Nós precisamos, se acreditamos de fato em um Deus que é infinitamente mais, nós vamos crescer em maturidade, em perfeição. Mas perfeição está atrelada, a santidade está atrelada a cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Nós fomos criados para viver com Deus. Deus não te criou para viver longe de você. Ele respeita você se assim você desejar, mas Ele anseia por te ter por perto. Mas não dá para se aproximar de Deus de qualquer jeito. Não dá para chegar a Deus, Ele lá falando o que Ele tem para você, Ele te convidando a dar novos passos, a transpor novas montanhas, a clarear novas escuridões.
Não dá para dizer, não, Deus, não, me abençoa, deixa eu orar, não estou entendendo esse negócio, deixa eu jejuar para ver se Deus, Deus, me ajuda aqui nesse deserto. Não, querido, atravessa, vai para outra terra, viva algo novo da parte de Deus. Santidade é algo tangível para nós, é algo concreto, nós podemos materializar. Se Deus está conosco, nós podemos nos posicionar para aquilo que Deus quer de nós, ao invés de vir na igreja. E tem gente que perde uma vida inteira, achando que a salvação está em vir para a igreja, falar assim, Deus, me abençoa aqui fazendo isso, isso e isso. Deus, me abençoa, me dá dinheiro, Senhor, que eu quero ir para a Disney. Vá para a Disney, querido, não tem problema. Mas reconheça, se Deus está perto de você, querendo te guiar para algum lugar, se posicione por isso. Isto é santidade. Se Deus está pedindo algo de ti, sabe, dê ouvidos à voz do Senhor. Mas eu vou ter que me sacrificar. Deixa eu te falar uma coisa, o seu sacrifício não chega nem perto daquele que Deus fez por ti. A dor que você possa ter que enfrentar não se compara ao que Cristo fez por você. Ele não está interessado em sua dor, eu posso te garantir. Ele tomou sobre si as suas dores, as nossas dores, as suas mazelas, para que nós não precisássemos passar por elas. Mas isso não quer dizer que você pode se achegar a Deus, falando, Deus, faz isso, não, eu decreto, não, pela fé eu vou chamar, você vai chamar a existência aquilo que está no centro da vontade de Deus. Isto é santidade. E é bonito falar de santidade, é bonito falar de pureza. E nós falamos em alguns ambientes, em alguns lugares, mas será que nós de verdade acreditamos? Você acredita de verdade que você pode viver uma vida em santidade, uma vida de pureza? Ou você não acredita somente aqui na igreja, não é? No seu trabalho você também acredita? Em seus estudos, em meio à sua escola, você também acredita? Caminhando, fazendo o seu exercício ali na Lagoa do Taquaral, você acredita? Você acredita em olhos puros, ou você fica olhando para tudo com até lado, igual um cachorro velho no cio? Você acredita de verdade naquilo que Deus tem para você? Você acredita que Ele te chamou e te separou para viver uma vida de pureza e santidade? Mas eu tropeço, pede perdão então, se posiciona em santidade, porque não é o fato de que quantas vezes você acerta ou você erra, santidade está no nosso coração, e há poder na presença de Deus em nosso meio, em nosso relacionamento, em nosso trabalho, em nossas amizades, em meio aos nossos sonhos. Santidade é uma expectativa de Deus para mim e para você. Deus quer nos conduzir a grandes coisas. Eu não consigo sair do mês de outubro, tantas palavras abençoadas. E muitas delas nos convidando a provar do favor de Deus. A última, para não falar de todas, a última, o pastor estava aqui me chamando de rabino, aquele espertão. Pastor João Paulo já me chamaram de tanta coisa nessa vida. Aí o pastor Carlos Adriano vem aqui e me fala assim, o pastor Alain, esse rabino, é mole? Para mencionar só uma de tantas as palavras, ele estava aqui ministrando, aqui onde eu estou, e eu estava sentado ali, e ele falava de
de bênção sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, sobre a sua família. Ele falava de viver algo novo da parte de Deus em nossos relacionamentos. Está por acontecer, nós temos uma palavra, você tem uma palavra, você já ouviu Deus, eu conheço, você já viu alguma coisa da parte de Deus. E eu sei se você vai atender a minha vida, mas eu olho com Deus, a autoridade que a palavra do Senhor coloca sobre mim, por decidir tomar pelo Espírito Santo de Deus, para dizer a você, pode santificar, porque amanhã verás o agir de Deus, para a vida dos nossos dizer, tem santificação. É tempo de temor e respeito ao Senhor. É tempo de não nos acovardar mediante as lutas, as decisões difíceis que precisamos tomar. Santificar muitas vezes passa por dizer não à nossa vontade, que não bate à vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus já nos disse: se creres, verás a glória de Deus. Não estou falando de simplesmente acreditar. Acreditar, até Tiago 2,10, até os demônios creem. Até eles acreditam e tremem nas bases. Eu estou falando em posicionamento de fé, de santidade. Deus está se mexendo, chegou a hora de atravessar, chegou a hora de viver algo novo, chegou a hora de deixar esse deserto, essa luta para trás. Pare de se remoer sobre as dores do passado, pare de se reverter, sobre essa carniça toda, para de ficar se apegando a essa, deixa para trás e vai para frente, em santidade, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na minha vida. Talvez a posição certa que precisemos, se você está ouvindo e percebendo o chamar de Deus para a sua santificação, talvez nós precisamos responder ao Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, então me ajuda, porque eu quero me consagrar a Ti. Eu tenho vivido, eu tenho falado essa coisinha bonita de pureza, de amor, de esperança, de santidade, mas Senhor, eu preciso me posicionar, porque santidade é um posicionamento de coração. Eu quero me posicionar hoje por Ti. Sabe, todos nós temos um momento caminhando, onde Deus vem, se manifesta e a gente encontra, reconhecemos que Ele é Deus, que eu sou fraco, falho, que estou atolado em meus pecados, mas não nos basta, nós precisamos chegar naquele outro momento de graça, naquele segundo momento, naquela segunda obra de Deus, aonde somos cheios do Espírito Santo, e aí pelo poder do Espírito Santo, nós atravessamos o mar, mediante a palavra e o chamado de Deus, que às vezes, simplesmente para nos educar, fala: vem por sobre as águas, pode vir, mas passa por esse instante de consagração. E talvez hoje tudo que nós precisemos é dizer: Senhor, derrama do Seu Espírito Santo sobre mim, e me ensina o que é santidade, o que é posicionar. Não é manter a distância, como que não, é manter o respeito. Senhor, você está andando para lá, é para lá que eu vou. Mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Seu Espírito Santo. Deus, eu tenho dúvidas que eu não consigo transpor, mas você consegue deixar para trás, para caminhar para algo novo. No céu, Deus vai me responder tantas coisas que eu não consigo entender. Passa por um posicionamento de oração. Eu vou convidar você a um tempo de oração, mas eu quero compartilhar uma experiência que a presença do Espírito Santo pode fazer. Eu tinha 17, 18 anos de idade, sem convertido.
morava em Foz do Iguaçu, e um dia, um grupo de jovens da igreja se junta com um ministério chamado Jocum, conhece o Jocum, no Jocum? Aí alguns missionários do Jocum, para o nosso bem, nós íamos fazer um evangelismo. A gente ia sair como se fosse assim, trazendo para os nossos, pelo Jardim Santana, pelo Vila Nogueira, e aí combinamos, lá nos reunimos na igreja, aqui, e começávamos a orar, a falar: Deus usa esse tempo, fala conosco, fala através de nós, coloca as pessoas certas no nosso caminho, para que nós possamos falar, testificar, incorporar a diferença que o Senhor faz em nossas vidas. E a gente gastou cerca de 15, 20 minutos em oração, então dividimos grupos de 2. Aí saiu eu e uma menina, eu não lembro o nome dela mais. Cadê Ulisses? Como é que é o nome daquela prima da Lore, irmã do Aldo, você lembra? Você não lembra? Nova, se eu já era novo na igreja, se eu estava há menos de um ano, ela estava há alguns meses no nosso meio. Saiu eu e ela, e eu caminho, estou caminhando com ela, e a gente resolve falar: poxa, eu tenho um amigo, não conhece Jesus, mora aqui perto, vamos lá, vamos visitar o Marcos. O problema é que eu chego na porta da casa dele, e estou conversando com ele, ele está mais ou menos assim na minha frente, cerca de 1 metro, e entra um brutamonte na minha frente. Você lembra de mim? Não. E me levou alguns segundos para perceber, o cara fedia drogas. Eu não senti necessariamente uma possessão, nada desse jeito, apesar que a gente pode, mas ele estava drogado, ele estava bêbado, ele estava fazendo uso de entorpecentes, e ele entra, e para mim ele está me confundindo com alguém. Aquele dia, e aquele negócio, não, cara, e eu ali tentando falar com o Marcos, e não demora muito, esse homem parte para agressão, e ele me dá um chute assim, e eu dou um passo para trás, ele acerta a minha perna na hora, já bate, e eu não tinha nem a faixa preta ainda, hein? Já baixou aquele giraia, eu falei: agora, no poder do Espírito Santo, eu vou te rachar no meio. Queridos, eu já estava armando para dar-lhe um peteleco, quando me vem a clara percepção de que Deus estava ali. E é como se eu pudesse ouvir: o que você veio fazer aqui? Eu confesso para vocês, eu queria dar só um murrinho só. Eu acho que se eu assoprasse ele ia cair. E eu confesso para vocês que a minha vontade era bater naquele jovem. Eu não tive, o meu orgulho não me permitiu sair, fiquei com vergonha de correr. Preferi virar lá um Matrix, né? Defender de tudo que é golpe que via, e nisso também uns chutes daqui, uns chutes dali, até que ele vai embora. E eu voltei falando: Senhor, eu pedi para o Senhor colocar pessoas certas no meu caminho, e olha quem o Senhor colocou. A presença de Deus, naquele exato instante, foi o suficiente para me capacitar a lembrar dos passos que eu deveria dar. Eu continuo orando, Deus, que nunca mais isso aconteça. Eu achava bem.
Eu voltei com ela tão tomado pela presença de Deus que a gente voltou louvando. Pelo meio da rua cantando louvor. A gente chegou e se reuniu de novo na igreja contando. E a pessoa, a menina da Jocum, não lembro o nome dela também. Não vou nem tentar. E ela falou assim: você só conseguiu se posicionar mediante aquilo que Deus queria que você fizesse, porque nós aqui estávamos em oração, em consagração. Se Pedro tivesse orado, ela falou, se Pedro tivesse orado no Getsêmani, vigiado, dado atenção à voz do Senhor, talvez ele não teria cortado a orelha de Malco, talvez ele não teria fugido, caminhado à distância. Eu confesso para você que foi a coisa bonita antes de sair, Senhor, coloca a pessoa certa, sabe, me ajuda a falar, e eu achei que eu ia falar e alguém ia se converter, e alguém ia acontecer, um anjo, talvez lá como Elias, ia descer fogo do céu, alguma coisa assim que eu levei, tapa na orelha. E a hora que eu estava pronto para fazer, de repente, foi a presença de Deus que me ajudou a mudar a minha atitude. Aquele foi um momento santificador em minha vida. Ali eu aprendi que mesmo que eu tenha que ter posições difíceis, atitudes que são difíceis para mim, ainda que muita gente possa bater palma, eu sabia que no meu coração eu tinha mandado aquele cara para a UTI, que meu orgulho não me deixou agir de outra forma. Mas ali eu aprendi que se eu der atenção à presença de Deus e aquilo que Ele quer de mim, eu vou receber poder do alto. E isto é uma vida em santidade. Talvez você precisa provar exatamente, Deus já te falou que Ele tem coisas boas para você, que Ele tem passos de vitória para a sua vida, e talvez você tenha medo de encarar os gigantes da terra que está perante ti, talvez você esteja com medo de atravessar, mas eu estou te dizendo, este é um momento certo, para você perceber que Deus é contigo, e se santificar, se consagrar a Deus, se posicionar nele, que Ele há de fazer grandes coisas. Amém? Sabe que tem hoje à noite? A gente gostaria de dizer, Senhor Deus, eu preciso de ti. Senhor, o meu desejo eu quero não só falar em santidade, não só falar em amor, quero não só falar em pureza, mas eu quero viver pureza. Eu quero não só falar do poder de Deus, eu quero viver o poder de Deus. E para isso eu preciso de poder do Senhor, eu preciso ser cheio da sua presença. Senhor, em meio aos chutes, em meio aos socos, aos dardos inflamados de Satanás, eu quero perceber a sua voz. Será que tem alguém hoje que poderia dizer, eu quero me consagrar em santidade a Deus? Vamos orar? Se você quiser, você pode se achegar ao altar do Senhor nessa noite. Talvez você possa buscar, na realidade o que você está dizendo é que você está dando um passo na direção de Deus, eu quero te encorajar a isso. Venha para a presença de Deus. Você não precisa mais de uma palavra, que eu vou fazer isso, olha que eu tenho isso para você. O que você precisa agora é atravessar o Jordão, não dá para ficar olhando mais. Consagrai-vos, santificai-vos hoje, porque amanhã vocês viverão e verão as maravilhas de Deus. Talvez você esteja lutando em seu trabalho,
Santifique-se, reconheça a presença de Deus e prove das maravilhas. Talvez você esteja vivendo lutas gigantes em meio aos seus relacionamentos. É tempo de se santificar. Não de pedir para Deus abençoar o que você quer, aquilo que você deseja, para abrir uma porta. Não. É reconhecer a presença de Deus no nosso meio. Será que você pode, em nome de Jesus, se apresentar ao Senhor em santificação? Talvez você precise sair do seu lugar, como quem diz: eu vou dar um passo na direção do Senhor. Eu vou dar um passo na direção de Deus, e eu quero te encorajar, faça isso. Porque o Senhor está prestes e pronto a fazer maravilhas. Mas Ele precisa da sua consagração. Santifiquem-se, pois, ao Senhor hoje, porque amanhã maravilhas o Senhor fará. Venha orar. Senhor, estamos prontos para sermos invadidos novamente pela sua graça, pelo seu amor, pela sua presença. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos porque nunca nos abandonaste. O Senhor sempre está por perto e o seu desejo é fazer morada em nosso coração. Mas Deus, aqui estamos, ó Deus, curvados, pedindo, ó Deus, desta obra, dessa santificação, que é um gesto do Senhor, é a presença de Deus que traz em nós. Mas Deus, nós temos parte, nós temos posição a tomar, nós temos, ó Deus, um coração a se dispor perante Ti, e é isso que aqui estamos fazendo, Senhor. Nós queremos ser santos, nós queremos ser puros, com a Sua ajuda, Senhor. Não por não errar, não por tropeçar, mas como alguém que está disposto a viver o que Tu tens para nós. Então santifica-nos, ó Deus, no Teu amor, santifica-nos, ó Deus, no Teu poder, na Tua presença, e guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus, porque não estaremos, nunca estaremos longe de Ti. Manifesta a Tua presença santificadora e deixa-nos, ó Deus, provar dos Seus milagres, em nome de Jesus. Continue, fale com Deus. Você tem algo a consagrar ao Senhor, você tem um gigante a derrubar, você tem uma dúvida que você precisa transpor, você tem um deserto a deixar para trás, você quer dar passos à frente. Fale com Deus. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé, por favor. Jesus está contigo.
Jesus está presente e Ele merece a nossa adoração, a nossa postura de adorador. Amém. Você pode colocar a mão no seu coração, contemplar a presença de Deus e dizer: Tu és Senhor, Tu és Deus, e eu não estou sozinho. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. E Ele será exaltado pelo seu posicionamento. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Levante sua mão, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus, exaltado Senhor, seja sobre ti. Que as doces, suaves, sublimes consolações do Espírito de Deus sejam sobre a sua vida. E que o poder desse Cristo, que está contigo até a consumação dos séculos, seja contigo hoje, amanhã e sempre. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda sorte de bênçãos, vitórias da parte de Deus se materializando sobre sua vida, ainda essa semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana em nome de Jesus. Não vá embora correndo. Cumprimente aí pelo menos umas 70 pessoas.